A cada dia que passa e a Polícia Federal divulga novas informações colhidas do celular do Mauro Cid, parece que o caminho dele para casa fica mais distante. Eu tava fazendo o roteiro aqui de um vídeo para soltar para vocês e na hora que eu peguei a câmera para ligar, saiu a informação às 17h35, são exatamente 18h42, trazendo dados ali de que o documento na íntegra tinha sido divulgado, onde traz a transcrição do que foi encontrado no celular do Mauro Cid. E ali tem coisas absurdas, desde diálogos dele com algumas figuras, até diálogos ali em grupos de WhatsApp de outras figuras, que inclusive diziam que o Brasil estava passando por um processo de globalismo, progressismo e socialismo. Esse é o nível das nossas Forças Armadas. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta, porque eu acabei de ler as 66 páginas desse relatório. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É a maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal ou apoiador, colabore também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está passando aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa notícia aqui que acabou de sair. Opa, aqui é o documento, na verdade, né, que eu já estava mais à frente. Esta notícia que acabou de sair agora, lá na Folha de São Paulo, dizendo que foram encontrados documentos no celular do Mauro Cid que indicam plano de golpe no Brasil. E, inclusive, os diálogos dão a entender que sim, o Bolsonaro estava tentando convencer a membros da cúpula do Exército, supostamente, dos três poderes, das três forças ali armadas, né, a Marinha, Exército e Aeronáutica, e não conseguiu. Tanto que é muito interessante quando a gente acompanha esses diálogos que estão lá no grupo, porque no dia 28 de novembro, o neto da ditadura, o Paulo Figueiredo, fala sobre essa questão de que os militares que estavam à frente das Forças Armadas não queriam dar um golpe de Estado, porque eles eram, por dentro, eram melancias, né, como a gente vai lembrar. E aí eu fui pesquisar ali e encontrei o programa Pingo nos Is na íntegra do dia 28 de novembro e encontrei também a publicação feita no canal do Paulo Figueiredo, que eu não vou poder exibir aqui por motivos óbvios, mas eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixo, onde ele faz essa crítica justamente aos militares das Forças Armadas. E quando você vai se conectar com o que tá dito ali no relatório encontrado pela polícia, eu quero mostrar pra vocês aqui, inclusive, tá? A matéria tá aqui publicada na Folha de São Paulo. Assim que eu finalizei o roteiro, eu já tinha preparado aqui os materiais, ó. Estão todos aqui prontinhos pra trazer pra vocês, ó. Já tinha separado tudo, já ia citar, inclusive, o Paulo Figueiredo, porque eu já tinha achado conexão com o que ele tava falando, com o que a gente viu, né? Separei aqui algumas coisas. E aí, quando eu terminei de separar essas coisas aqui, aparece essa informação, né? Agora, às 17h35, eu parei, inclusive, o que eu estava fazendo, fui ler o documento, que é este documento que vocês vão estar vendo aí na tela, né? São exatamente 66 páginas, como vocês podem ver aqui no documento. E aqui, meus amigos, vocês vão encontrar os mais absurdos que vocês imaginarem aí, tá? Vocês vão encontrar desde um suposto suporte ali, dado em consultoria através do doutor Ives Granda, né, o jurista brasileiro, que disse que pode sim ter golpe de Estado utilizando as forças... Ele não utilizou essas palavras, né, mas o que ele dá a entender é isso, né, que as Forças Armadas funcionam como poder moderador, quando na verdade em uma república tripartite não tem poder moderador e nem poder mais ou menos poderoso que o outro. Os poderes se complementam e não se sobrepõem. E existe um instrumento constitucional também, que se entende chamado freios e contrapesos, que é utilizado entre os poderes para que um poder impeça que o outro poder ultrapasse os limites legais que ele pode estar exercendo. E o que está acontecendo aqui, na verdade, é a sugestão da utilização de uma ilegalidade para supostamente fazer valer a lei. No relatório, inclusive no documento ali, que seria uma minuta golpista também, com roteiro e tudo, que está presente ali, que eu li, diz, inclusive, em determinado momento, que, na verdade, eles vão ter de fazer esse afastamento de membros do STF e do TSE para poder fazer cumprir a lei. Porque os membros de algumas cortes da magistratura brasileira estão violando o que estabelece o artigo 37 da Constituição no que diz respeito ao princípio da moralidade. Resumindo, né? Eles queriam utilizar princípios inconstitucionais para punir ações constitucionais, alegando que aquilo era ilegal. Não a ação deles, mas a ação de quem estava agindo dentro da lei. E para piorar a situação, que eu acho que é o mais grave aqui, a gente vai encontrar aqui, por exemplo, diálogos do Mauro Cid com determinado... Aqui é a transcrição do documento, tá? Que inclusive no final
termina aqui com a declaração do estado de sítio. E aí a gente vê a pouca conexão com a realidade desse povo, que quando você lê a Constituição, o estado de sítio, ele não pode ser decretado pelo presidente da República porque ele quer ou deseja. No caso de estado de sítio e estado de defesa, acontece o seguinte: no estado de defesa o presidente pode declarar o estado de defesa e depois remeter os motivos do estado de defesa para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional vota determinando se mantém ou se derruba o estado de defesa. No caso do estado de sítio, é o oposto. O estado de sítio precisa ser encaminhado para o Congresso Nacional, para eles votarem e decidirem se é permitido ou não colocar em prática o estado de sítio. Ou seja, eles estavam utilizando alegações ilegais para alegar que estavam fazendo valer a legalidade. Tanto que eles queriam, inclusive, tirar ministro do Supremo Tribunal Federal, do TSE, e colocar ali entre os ministros os substitutos André Mendonça, Cássio Nunes Marques. Inclusive é até engraçado que eles escreveram lá o nome do Cássio, o Cássio Nunes Marques, com C. Eles não escreveram Cássio Nunes Marques com K, né? Tá até aqui, eu achei até interessante isso, engraçado de certo modo, que eles não escreveram o Cássio Nunes Marques com K, ele escreveu aqui com C. Eu até separei aqui o documento para mostrar para vocês. E aí a gente consegue ver claramente que essa postura tomada ali por membros, tá aqui, ó. Cadê? Cássio Nunes Marques, aqui, ó. Cássio com C. E aí a gente consegue ver que isso aqui indicaria também o ministro Dias Toffoli, né? Para poder fazer o quê? Desfazer as supostas irregularidades que o ministro Alexandre de Moraes teria cometido, convocar novas eleições. Porque essas novas eleições, agora com a nova formação do TSE, onde praticamente todos os ministros seriam indicados pelo Bolsonaro ou seriam bolsonaristas, em tese, estaria ali tomando a decisão de acordo com a lei. O Alexandre de Moraes, o Ricardo Lewandowski, eles não estariam agindo de acordo com a lei. Mas o Cássio Nunes e o André Mendonça, sim. E a alegação é tão desconectada da realidade que eles falam, por exemplo, que não se teve acesso ao código-fonte. E aí cita a Constituição Federal para dizer que foi descumprido o que estabelece na Constituição Federal e que teve um desrespeito. E aí tem documentos aqui, imagem inclusive do próprio Paulo Figueiredo, né, compartilhando ali matérias que o Mauro Cid compartilhou, deles falando sobre a interpretação do artigo 142, que inclusive tem de existir para garantir a ordem constitucional e não suprimir a ordem constitucional. O texto presente no artigo 142 é bem claro. As Forças Armadas são instituições permanentes do Estado brasileiro, que não pertence a Bolsonaro, não pertence a Lula, não pertence a Fernando Henrique Cardoso, não pertence a Temer, pertence ao povo brasileiro, ao Estado brasileiro, né? E entre as funções dele está, por exemplo, resguardar a tripartição dos poderes e o formato constitucional que a gente vê em prática aí. E aí, como eu disse, eu estava lendo aqui o documento e é só a bilolagem. Inclusive, eu fiquei surpreso, porque a gente sabe o nível medíocre, né, das nossas Forças Armadas, lamentavelmente. E quando eu fui ler aqui algumas mensagens, né, inclusive a mensagem aqui enviada pelo Laward, né, que aqui foi uma coisa que me chamou bastante atenção, porque repara, o Laward, ele manda uma mensagem pro Mauro Cid no dia 30 de novembro, certo? No dia 28 de novembro, tá aqui a data, ó, no programa Pingo nos Is, o Paulo Figueiredo fez ali um ataque, digamos assim, né, na Jovem Pan. Ele fez um ataque à democracia brasileira, ao Estado Democrático de Direito, e chegou a citar, inclusive, aqui, generais no programa aqui, dizendo que os generais não estavam permitindo um determinado passo a seguir. E aí, o que é que eu fui pesquisar? O Paulo Figueiredo comentou aqui que aconteceria uma reunião na terça-feira. A terça-feira seria dia 29 de novembro, certo? Vocês podem pesquisar. Terça, 29 de novembro de 2022. E quando você vem nos diálogos aqui do documento, no dia 30, olha o que acontece aqui, ó, no dia 30, o Laward tá desesperado aqui, ó, querendo saber do Cid alguma coisa. Meu irmão, opa, deixa eu trazer pra cá, cadê a transcrição? Deixa eu ver se tá aqui a transcrição das conversas dele, ou é lá embaixo mesmo, que é tanta coisa que tem, né, lá embaixo mesmo. Ele manda ali, né, meu irmão, isso no dia 29, no dia 30, tá? 30 de novembro, um dia depois da suposta reunião que aconteceu entre os membros das Forças Armadas com Jair Messias Bolsonaro. Lembrando que já tinha acontecido uma reunião antes, né? Eu até separei aqui também, ó, matéria do Matheus Teixeira e César Feitosa, 24 de novembro, Bolsonaro se reúne com comandantes das Forças Armadas após Moraes negar a ação contra
as urnas eletrônicas. No documento aqui, inclusive, é citado que a punição de 22 milhões foi uma zombaria com Jair Messias Bolsonaro por causa do número 22. E aí vamos ler aqui o que disse o Lauar, né, para o Mauro Cid, dia 30, tá aqui, ó, 30 de novembro, às 14 horas cadê? E 37 minutos. Tá aqui, ó. Brasil, Coronel Cid. Aí Lauá fala aqui, ó. Meu irmão, me dá um telefonema depois, uma hora que eu posso falar contigo. Fora do trabalho, sem este telefone, deve estar grampeado. Me dá um fixo. Eu tenho que falar contigo, Cid. Pelo amor de Jesus, me dá um conforto e paz, meu irmão. Nunca te pedi nada, cara. Só quero falar contigo. Por gentileza, a qualquer hora. Quero entender o que está acontecendo, cara. Por favor, um abraço, meu irmão. Tamo junto. E por que é interessante a gente falar sobre isso aqui? Porque pelo que a gente está sabendo de informações, inclusive que foi compartilhado pelo próprio Paulo Figueiredo, que é citado, inclusive, em um grupo de militares que eu vou mostrar aqui para vocês, ele disse que teria uma reunião no dia 29 em diante, teriam algumas reuniões. Então, como a reunião não saiu o resultado que o Lauar, que o Mauro Cid queria, o Lauar ficou desesperado, porque eles queriam um golpe de Estado. E não estavam escondendo isso, não estavam com vergonha do que iria acontecer e do que estaria acontecendo, por exemplo. E aí ele segue aqui, ó. O sinal aqui é uma bosta. E o número é esse. Aí ele tentou ligar algumas vezes pro Mauro Cid. E pra quem não sabe quem é o Lauá, é esse aqui, né? O Jean Lauá Júnior, que tinha recebido uma promoção para trabalhar nos Estados Unidos. E aparentemente a promoção dele já foi revogada, certo? Ele tinha um canal no YouTube, inclusive que a foto aparecia aqui, essa mesma imagem do Chico Xavier, tanto no WhatsApp quanto no perfil dele lá no YouTube. E aqui ele fala, no Mauro Cid, que o diálogo ali nesse grupo, nesse telefone, ele era seguro. E aí ele começa a falar com o Mauro Cid de tudo isso aqui no dia 30, né? Ele fala que fala quando sair do QG, que precisa falar com o Mauro Cid para confortar a revolta que está acontecendo com todos, né? E aí sai falando ali um monte de coisa, depois apaga a mensagem, manda um texto aqui, ó, aqui é no dia 1º de dezembro, ou seja, dia seguinte, ó. Sidão, pelo amor de Deus, cara, ele dê a ordem que o povo tá com ele, cara. Se os caras não cumprir, o problema é deles. Acaba o exército brasileiro se esses caras não cumprir a ordem do comandante supremo. Como é que vou aceitar uma ordem de um general que não recebeu, que não aceitou a ordem do comandante? Pelo amor de Deus, Sidão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Ele não tem nada a perder. Ele vai ser preso. O presidente vai ser preso. E pior, na papuda, cara. Na papuda. Porque até isso, aquele filho da P, que é o Alexandre de Moraes que ele quer falar, né? Quer tirar dos caras o direito de ser preso. É prisão especial, com concurso superior. Vai tirar. Cid, tem que pensar, cara. Não podemos ser racional agora, não. É emotivo. Tem que ser racional, cara. Pelo amor de Deus. Inclusive, ali é meio confuso, ser racional, ser emotivo. E aqui ele fala aqui, ó. O presidente não pode, que é bem importante falar aqui, ó. Ele não pode recuar agora. Ou seja, se ele não pode recuar agora, é porque ele estava fazendo as tratativas ali pro golpe. Pra mim, isso fica mais do que claro. Tá mais do que claro. E aí quando você desce mais aqui no diálogo, tá? O Cid fala, mas o PR não pode dar uma ordem se ele não confia no alto comando do exército, que é isso que significa ACE. E ele fala, então ferrou, vai ter que ser pelo povo mesmo, tamo junto. E por que ele ficou daquele jeito todo ali revoltado? Porque o Bolsonaro, quando fez a reunião com os membros das Forças Armadas, ele ouviu do exército e de outros membros ali da Marinha, da Aeronáutica, que eles não abraçariam um golpe de Estado. E sabe o que é interessante? A gente vinha falando isso aqui no canal há muito tempo. O Bolsonaro não tem o apoio dos chefes das Forças Armadas. Tem gente importante dentro das Forças Armadas que apoiavam o golpe? Tem. Mas quem dava a ordem, efetivamente, nas tropas para se mobilizarem, não estavam embarcando no golpe. Por isso que o Paulo Figueiredo, no dia 28 de novembro, atacou os membros das Forças Armadas. E aí ele segue aqui no dia 2 de dezembro. Bom dia, tentou falar com o Mauro Cid várias vezes, não conseguiu. Aí no dia 2 de dezembro ele fala, meu amigo, na saída do QG encontrei hoje com o Host, que é um comandante de uma tropa terrestre, que eu vou dizer pra vocês já quem é. Foi uma conversa longa, mas para resumir, se o EB, o Exército Brasileiro, receber a ordem, cumpre prontamente, de modo próprio. O EB nada vai fazer porque será visto como golpe. Então, está nas mãos do PR. E aí, mensagem recebida do amigo do QG, ele sai falando ali, né? E aí vem aqui, inclusive, de novo ele cobrando o Cid, no dia 7 de dezembro. Boa tarde, irmão. Cadê a ordem, Cid? Pelo amor de Deus, conversa 01, a salvar esse país, abraço. E aí ele diz o quê? Que está na luta. Está na luta pra quê?
para convencer. Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês de novo, né? Está na luta para convencer o Bolsonaro, porque o Bolsonaro sabe que se não fosse ali com os militares o golpe, ele seria preso. E aí segue, Cid, pelo amor de Deus, isso aqui já é dia 10 de dezembro, o homem tem que dar ordem. Se a cúpula do exército não está com ele, olha Alex aqui falando, se a cúpula não está com ele, a divisão, da divisão para baixo está. Assessore e lhe dê coragem, pelo amor de Deus. E aí ele fala que tem muita coisa acontecendo, tá no passo a passo. Ele fala, excelente, preciso falar contigo assim que puder. E aí ele fala, né, ali, Brasil, Coronel Brasil, né, nada resolvido ainda. Ele pergunta se tem algum sinal de vida, né, e fala que não. E é interessante que tem outro ponto aqui, ó, que muita gente não tinha visto ainda, que ele acontece o seguinte, ó. Na escuta, soube agora que não vai sair nada, dia 21 de dezembro. E aí ele fala, decepção, irmão, entregamos o país aos bandidos. Aí ele fala, infelizmente, peça por favor para avisar ao povo que está há 52 dias cagando em banheiro químico, dormindo mal e pegando chuva. Eles merecem saber a verdade, que Deus apoie, que Deus se apiede dessa nação. E aí isso aqui no dia 21 de dezembro, quando é no dia 20, isso aqui é 4h20 da tarde, praticamente, 4h19. Quando é 18h24, ele fala, General Heleno Mauro Cid com o Lauard. Ele fala o seguinte, General Heleno esteve aqui. Ele fala, excelente, cumpriu o que falou que faria, obrigado por me ouvir, irmão, fique em paz. E aí fica a grande pergunta, inclusive quando forem aí pra CPI, o CPMI, né, tanto o Mauro Cid, quanto o Lauard, que deve ser convocado agora também, e o próprio General Heleno. O que foi que eles conversaram? E que o Heleno foi lá conversar com o Mauro Cid? Que se eu não me engano, deixa eu só procurar aqui para não ser leviano, mas se eu não me engano tá aqui, ó. Ele fala, Heleno, cadê? Heleno diz que o ladrão não sobe a rampa. Que foi isso que ele teria dito, se não me falha a memória, tá? Dia 20 de dezembro, tá aqui, ó. Dia 20 de dezembro, dia 19 de dezembro, tá aqui, ó. Perguntado se bandido sobe a rampa, Heleno diz que não. Tá aqui, matéria do Metrópole, publicada aqui na coluna do Guilherme Amado, assinado pelo Eduardo Barreto. Tá ali, dia 19 de dezembro. Perguntado se bandido sobe a rampa, General Heleno responde que não. E aí quando você vem e pega essa conexão com o que foi falado aqui, né, no dia 21, o Heleno vai lá e aí o Lauard diz que ele cumpriu o que falou que faria. O quê? Impedir que o, entre aspas, ladrão subisse a rampa. E aqui tem conversa da esposa do Mauro Cid com várias pessoas. A filha do Vilas Boas, entre aspas, ativista das redes sociais, né? Como eles chamavam aqui. Tem vários diálogos que eu vou pedir pra vocês lerem depois. Porque alguns não são pertinentes pra agora. Mas esse aqui me chamou a atenção. É Marcos dos Reis, se não me falha a memória o nome dele. Deixa eu só confirmar aqui se esse é o nome dele mesmo. Pra gente saber exatamente quem é. Se é o Marcos dos Reis. Só pra eu confirmar aqui. Cadê o nome dele? Que eu até separei. Dos Reis. Se eu não me engano é Marcos dos Reis mesmo. Aqui tem o nome dele, mas eu não tô encontrando agora. É o Sargento dos Reis. O que é que ele fala aqui com o Mauro Cid? Fala um monte de baboseira também, um monte de absurdo. Do que você imaginar aí, ele fala com o Mauro Cid, tá? E pior, ele é um membro das Forças Armadas da Ativa e que estava, segundo mensagens que ele mandou aqui para uma senhora, tá? E para parentes, ele estava lá no dia 8, o Luiz Marcos, é isso mesmo, Luiz Marcos dos Reis. Ele estava no dia 8 de janeiro aqui, ó, no golpe. Olha ele presente aqui, ó, no golpe, tá? Os amigos só falando com ele aqui, dizendo que estavam preocupados com ele. Várias pessoas são citadas aqui, né? E eles que estavam no golpe, falando aqui um monte de coisa, que estava lá no golpe, que voltou para casa cedo, porque no outro dia ia trabalhar. Tem um monte de coisa aqui falada, tá? Um monte de coisa, imagens aqui provando que ele estava lá, certo? E aí tem aqui uma senhorinha, né, chamada Dona Sônia, que ataca o Lula, ataca o Xandão também. E ele disse que voltou para casa porque iria trabalhar. Para finalizar esse vídeo, eu queria trazer esse grupo aqui, né, dos membros das Forças Armadas do Brasil. Tinham vários membros aqui, né, um grupo chamado DOS, que tinham vários membros aqui nesse grupo, que dialogavam inclusive sobre golpe de Estado. E aí eles estavam aqui criticando, por exemplo, algumas coisas relacionadas à falta de força para tomar o golpe a dar um golpe de Estado. Aí vem aqui aquelas teorias sobre globalismo e tudo mais. E critica aqui, inclusive, as Forças Armadas e cita que o Paulo Figueiredo estava batendo nas Forças Armadas e que isso era muito bom. Olha o nível das nossas Forças Armadas, tá? Olha a referência deles. O Paulo Figueiredo aqui, ó.
dia 29, né? O Paulo Figueiredo tinha batido no dia 28 de noite. Dia 29, 6 da manhã eles botaram. Viu o que o Paulo Figueiredo falou e ele foi bem contundente. Aí, pelo que entendi, está rolando uma carta assinada por oficiais da ativa. Olha o nível de diálogo, gente, das nossas Forças Armadas. E eu quero mostrar aqui pra vocês, ó, a discussão que eles trazem aqui sobre globalismo, que eu até separei aqui, só que tem muita coisa. Não vai dar pra gente encontrar, não sei se eu vou encontrar facilmente aqui. Mas eles trazem aqui uma discussão de que são globalistas e isso e aquilo, que o globalismo está tomando conta do mundo. Esse é o nível das Forças Armadas brasileiras, certo? Esse é o nível, tá aqui em cima, deixa eu só ver se eu acho aqui nessa parte aqui, que ele fala sobre eles falam, né, sobre o globalismo ter tomado conta do mundo, o progressismo ter tomado conta do mundo. É esse o tipo de forças armadas. Aqui, ó, tá aqui, ó. Perderam as guerrilhas, à direita, né? Rurais e urbanas do século passado para se reinventarem no globalismo, progressismo e socialismo. E interessante que eles citam aqui, inclusive, figuras que participaram, supostamente, segundo eles, do iluminismo, sendo que o iluminismo, na verdade, no documento, né, do golpe, sendo que o iluminismo foi um movimento que existiu entre o século 17 e 18. Eles citam figuras que viveram no século 13, como sendo membros que participaram ali do movimento do iluminismo. E para finalizar, olha o que ele fala aqui, ó. Ainda acho que vocês estão com medo demais. Se alguém tiver lido nossas mensagens, isso aqui é o Márcio Rezende, né? Fodão aí o Márcio Rezende. Inclusive, membros aí da CPMI, convidam o Márcio Rezende, que ele disse que se um dia encontrarem essas mensagens aí, isso aqui no dia 4 de janeiro desse ano, se um dia encontrarem essas mensagens aí, não ia dar em nada. Iam fazer o quê? Olha o que tá escrito aí, ó. Ainda acho que vocês estão com medo demais. Se alguém tiver lido nossas mensagens, é preferir fingir que não leu. Primeiro que, além desse grupo, existem milhares de outros grupos. Vão mandar prender ou punir todo mundo, na bucha da lei, na bucha, eles preferem fingir que está tudo bem, que as Forças Armadas não são golpistas, nem o camarada Print se preocupa. Vão fazer o que com isso? Talvez alguns carrapatos, e olha que terá que ser carrapato pra caramba, né? Vou trocar a palavra aqui. É muita gente, mas na prática ninguém quer mais estabilidade ainda. Imagina a AM mexendo neste vespeiro. Ou imagina, por exemplo, né, dentro da própria Força Armada, essa eventual caça às bruxas. Apagar fogo com gasolina. E aí os caras começam a dar um alerta ali pra ele, que ele tava falando, que tava tendo algumas preocupações ali, né? E aí esse Ferreira Lima fala o seguinte: ninguém aqui está combinando tomar o poder, apenas opiniões. Se não puder dar opinião, então até os comandos já aceitaram ser subjugados. Então ferrou, né? Eu vou trocar por isso aqui. E aí me chamou muita atenção a conexão que existe, né, entre os dados. Eu vou deixar essas matérias todas aqui, tá? A do Mauro Cid, que publicaram aqui na coluna no Metrópole, na coluna da Laura Braga. A da revista Veja, né, que foi assinada aqui pelo Robson Bonin. Vou trazer vários materiais aqui, tá? Hora do Povo. Vou deixar tudo aqui para vocês acessarem, da Jovem Pan lá, com as falas do Paulo Figueiredo. Material aqui, inclusive, publicado na coluna do Matheus Teixeira e do César Feitosa, sobre a reunião que o Bolsonaro teve com as Forças Armadas. E também a que saiu agora do Marcelo Rocha, do Fábio Serapião e do Renier Bragon, que traz esses documentos aí. Eu vou deixar tudo para vocês baixarem aqui, tá? Tanto o material que eu mostrei para vocês, quanto outras coisas que eu não mostrei direito aqui, para vocês lerem o nível de gente que a gente tinha no poder e na cúpula das Forças Armadas, tá? Compartilhe esse vídeo se você puder, meus amigos. Se inscrevam no canal, porque, sinceramente, o caminho do Mauro Cid pra casa tá cada dia mais distante. E adianto pra vocês também que se a gente tava imaginando que ele faria a delação premiada, é questão de tempo, viu? Minutos não, né? É questão de pouco tempo. Por quê? Porque o Bolsonaro tá tentando se livrar cada vez mais do golpe e tá empurrando o Cid sozinho pra tudo. Só que estas conversas dão a entender claramente que ele tava a par das coisas, porque ele fala, o Mauro Cid fala, estou tentando, é uma coisa por vez, não dá pra ser assim, não dá pra ser assado. E quando você lê o documento que o Mauro Cid tinha no celular e que foi divulgado aí, inclusive, nesse relatório da Polícia Federal, com o que o Bolsonaro falava, parece que foi ditado por ele, né? Claro que não foi, mas ele leu o documento, aparentemente, pra poder comentar toda hora esse negócio de 4 linhas, que tal poder ultrapassou o limite, que isso é inconstitucional, que o artigo 142. E parabéns ao Ives Granda aí por fomentar o golpismo, né? Queria que você tivesse, inclusive, ali sendo responsabilizado também, mas provavelmente não será. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga na plataforma do YouTube e nas outras plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.